Você muito provavelmente já ouviu falar de antibióticos, antivirais e essas coisas. Mas você já se perguntou do porquê que tem tanto tipo de remédio? Ou para que caso que eles podem ser usados ou quando que eles são usados? Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te explicar as principais classes de medicamentos. E fique até o final porque tem uma surpresinha especial. Então, para começar, anti-inflamatórios são medicamentos usados para reduzir a inflamação, para aliviar a dor e o inchaço, sendo dividido principalmente em duas subcategorias: os anti-inflamatórios não esteroides e os corticosteroides. Mas como que eles funcionam? Os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, inibem enzimas responsáveis pela produção de prostaglandinas, que causam inflamação e dor. Já os corticosteroides, como a prednisona, imitam os hormônios produzidos pelas glândulas adrenais para suprimir o sistema imunológico e reduzir a inflamação. E alguns dos usos mais comuns são para dor e inflamação, febre e condições autoimunes. E por curiosidade, o ácido acetilsalicílico, ou também chamado de aspirina, foi um dos primeiros anti-inflamatórios descobertos e até hoje é amplamente usado. Essas informações segundo a American College of Rheumatology. Os analgésicos são medicamentos usados para aliviar a dor, mas não possuem propriedades anti-inflamatórias. E eles podem ser divididos em opioides e não opioides. Mas como que esses medicamentos funcionam? Os não opioides, como por exemplo o paracetamol, atuam no sistema nervoso central para interromper os sinais de dor. Já os opioides, como a morfina, ligam-se a receptores específicos do cérebro que bloqueiam a nossa percepção de dor. E alguns dos usos mais comuns são de dor leve a moderada, no caso dos não opioides, e uma dor mais intensa, às vezes é usado os opioides, como após cirurgias ou em alguns casos de câncer. E por curiosidade, também serve como aviso, o uso de opioides deve ser cuidadosamente monitorado e cuidado por um médico profissional, pois podem causar dependência. E sempre na dúvida, busque um profissional qualificado. E essas fontes, segundo a Centers for Disease Control and Prevention. Os famosos antibióticos são usados para tratar infecções bacterianas, eliminando ou impedindo o crescimento das bactérias. E dependendo da classe, os antibióticos podem ser divididos em dois subgrupos: os que matam as bactérias diretamente, as chamadas bactericidas, ou os que impedem o crescimento e a replicação das bactérias, os chamados bacteriostáticos. E um exemplo comum é a penicilina, que age destruindo a parede celular bacteriana, em que alguns dos mais comuns são infecções na pele, infecções urinárias e infecções respiratórias, como por exemplo na pneumonia. E uma curiosidade interessante é que o uso excessivo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de bactérias resistentes e mais fortes, pois as bactérias elas meio que aprendem e se adaptam aos novos remédios, muitas vezes tornando mais difícil de combater, sendo um dos maiores desafios da medicina moderna. Essas informações segundo a World Health Organization. Antidepressivos são medicamentos usados para tratar os transtornos depressivos e algumas outras condições psiquiátricas. E eles agem normalmente regulando neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, dopamina e a noradrenalina. E existem várias classes de antidepressivos, sendo os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e SRS os mais populares, em que eles aumentam os níveis de serotonina, muitas vezes melhorando o humor e aliviando os sintomas da depressão. Por isso, alguns dos usos mais comuns são para tratar depressão, transtorno de ansiedade e o transtorno obsessivo compulsivo, ou também chamado de TOC. E para a curiosidade da vez, embora os efeitos dos antidepressivos demorem para aparecer, podendo levar até várias semanas para ter algum efeito, muitas pessoas começam a perceber melhorias dentro de 2 a 4 semanas. E essas informações, segundo a National Institute of Mental Health. Os antihipertensivos são medicamentos usados para reduzir a pressão arterial em pessoas que têm hipertensão, tendo várias classes como diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da ECA e bloqueadores dos canais de cálcio. Mas como que esses medicamentos funcionam? Cada classe tem um mecanismo de função diferente. Os diuréticos, por exemplo, ajudam a eliminar o excesso de sal e água, reduzindo o volume de sangue e, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. Já os beta-bloqueadores diminuem a frequência cardíaca e a força das contrações do coração. Por isso, alguns dos usos mais comuns são para combater a hipertensão, insuficiência cardíaca e para prevenir acidentes vasculares cerebrais, chamados AVCs. E uma curiosidade bacana é que o tratamento da hipertensão com medicamentos pode reduzir
reduzir o risco de AVC em até 40%. Essa informação segundo a American Heart Association. Os medicamentos anticoagulantes são os medicamentos que ajudam a prevenir a formação de coágulos sanguíneos, o que são fundamentais para ajudar pacientes com trombose. Mas como que esses medicamentos funcionam? Eles interferem no processo de coagulação sanguínea, evitando que as plaquetas formem os coágulos em locais indesejados. Por isso que alguns dos usos mais comuns são na prevenção de trombose venosa profunda, prevenção de embolia pulmonar e redução do risco de AVC em pessoas com fibrilação atrial. E uma coisa que eu queria te avisar bem rapidão. Esse vídeo deu trabalho de fazer e isso é apenas uma parte do que eu posso te ensinar. Caso queira conhecer um pouco mais da saúde, ou até possivelmente melhorar a sua vida, deixei um material complementar no comentário fixado. E por curiosidade, os anticoagulantes, muitas vezes também chamados de afinadores de sangue, não afinam o sangue, mas impedem a formação de coágulo, que são quando as plaquetas se juntam, para impedir que o sangue passe para uma certa parte. Dessas informações, segundo a National Blood Clot Alliance, os anticoncepcionais hormonais, como pílulas, implantes e injeções, são usados para prevenir a gravidez através da regulação de hormônios produtivos. Eles funcionam liberando hormônios como a progesterona e o estrogênio para inibir a ovulação e espessam o muco cervical, assim dificultando a passagem dos espermatozoides. Por isso, alguns dos usos mais comuns são a prevenção da gravidez, regulação do ciclo menstrual e tratamento de distúrbios hormonais, como por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. Por curiosidade, além de prevenir a gravidez, os anticoncepcionais hormonais podem, em certa medida, reduzir o risco de câncer de ovário a longo prazo. Essas informações segundo a Planned Parenthood. Os antivirais são usados para tratar infecções virais provocadas por um vírus e normalmente são usadas não para eliminar o vírus em si, mas para impedir a sua reprodução e aliviar os sintomas. Mas como que funcionam? Um exemplo mais específico, como o Tamiflu, interfere na capacidade dos vírus de se replicar nas células hospedeiras, ajudando a reduzir a gravidade da doença e também ajuda a impedir ou reduzir a duração da doença. Por isso, alguns dos usos comuns são em gripe, herpes e HIV/AIDS, no caso, os antirretrovirais. Mas claro também, busque um médico nessas horas. E por curiosidade, também para relembrar, os antibióticos são eficazes contra bactérias e os antivirais são específicos para vírus. E esse é o motivo do porquê antibióticos não são úteis no tratamento de resfriados ou de gripes, na maioria das vezes. Essas informações segundo a CDC, ou Centers for Disease Control and Prevention. Essas são algumas das principais classes de medicamentos que usamos no dia a dia para tratar uma doença ou uma certa condição. E é importante relembrar que todos os medicamentos devem ser usados com a orientação de um profissional da saúde. E caso você sinta alguma coisa estranha, busque um médico. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!